Imagine um mundo orbitando uma estrela moribunda nos braços espirais da galáxia de Andrômeda. Vamos chamar a este lugar de Terminus. Os seus habitantes, uma civilização que ultrapassou a nossa em sabedoria e tecnologia por milênios, enfrentam o seu crepúsculo final. A sua estrela inchou, devorando o céu, e a aniquilação é inevitável. Num último ato de desafio contra a entropia, eles decidem não salvar os seus corpos, mas salvar a sua memória. Eles constroem um transmissor de magnitude planetária, uma agulha de cristal e energia que perfura a atmosfera, apontada para a galáxia vizinha mais promissora, uma espiral barrada que nós chamamos de Via Láctea. Eles codificam a soma de sua música, de sua matemática, de suas histórias de amor e de sua compreensão da física em um único pulso de radiação eletromagnética. Um grito de socorro e um testamento. O botão é pressionado. O transmissor uiva em frequências que fariam ferver os oceanos, e o sinal é lançado. Ele viaja à velocidade máxima permitida pela arquitetura da realidade. 300.000 quilômetros por segundo. Para os engenheiros em Terminus, isso parece instantâneo. O feixe de luz deixa o planeta, passa pelas luas e escapa do sistema estelar em horas. Mas assim que entra no vasto vazio intergaláctico, a terrível verdade se revela. Na escala do cosmos, a luz não corre. Ela rasteja. Enquanto aquele sinal deixa a orla de Andrômeda, na Terra, os ancestrais da humanidade ainda não desceram das árvores. O Homo habilis ainda é um sonho genético, distante nas planícies da África. O sinal viaja pelo abismo negro entre as galáxias, um mensageiro solitário carregando o peso de uma civilização inteira, movendo-se através do vácuo frio. 100.000 anos se passam. O sinal mal arranhou a superfície da distância que precisa percorrer. Na Terra, as primeiras ferramentas de pedra estão sendo lascadas por mãos desajeitadas. O sinal continua. 1 milhão de anos se passam. O sinal está na metade do caminho, flutuando no silêncio absoluto, onde não há estrelas, apenas átomos de hidrogênio errantes e a radiação cósmica de fundo. Na Terra, o Homo erectus domina o fogo. Impérios de gelo avançam e recuam sobre os continentes em ciclos glaciais impiedosos. O sinal, indiferente, continua a sua marcha lenta e constante. 2 milhões de anos. O sinal se aproxima do halo da Via Láctea. Na Terra, o homem moderno começa a pintar nas paredes das cavernas, sonhando com deuses e monstros, sem saber que uma mensagem real de seres divinos está a caminho. Finalmente, 2.500.000 anos depois de ter sido enviado, o sinal atinge a heliosfera do nosso Sol. Ele chove sobre a Terra, agora coberta por cidades de vidro e aço, envolta em sua própria rede de sinais eletrônicos. Os radiotelescópios captam o sussurro, uma anomalia nos dados, um padrão complexo demais para ser ruído aleatório. Nós o decodificamos. Nós ouvimos as vozes de Andrômeda. Nós ouvimos o seu pedido de ajuda, a sua poesia, o seu adeus. Mas é tarde demais. A civilização que enviou a mensagem está morta há 2,5 milhões de anos. Os ossos dos engenheiros que construíram o transmissor já viraram pó de estrelas. A estrela deles já colapsou numa anã branca ou explodiu numa supernova, varrendo qualquer vestígio de sua existência. O sinal não é um pedido de socorro, é um fantasma. Um eco que chegou muito depois de a voz ter se calado. Esta tragédia hipotética ilustra o paradoxo fundamental da nossa existência no universo. Nós fomos ensinados a reverenciar a velocidade da luz como o ápice da rapidez, o limite inquebrável, o relâmpago divino. Mas para quem olha para o universo em sua totalidade, a velocidade da luz é uma prisão.
É uma viscosidade no tecido do espaço-tempo que garante que tudo o que vemos é o passado, e que qualquer conversa com o cosmos é um monólogo gritado num desfiladeiro, onde o eco leva eras para retornar. Para entender por que a luz é tão lenta, devemos primeiro despir-nos da nossa arrogância humana. Para nós, um segundo é um batimento cardíaco. Para um fóton, um segundo é uma eternidade desperdiçada. A questão não é quão rápido a luz se move, mas sim o que a impede de ser instantânea. Por que existe um limite? Porque o universo tem uma taxa de atualização máxima. Quando James Clerk Maxwell unificou a eletricidade e o magnetismo nas suas equações elegantes no século XIX, ele descobriu algo profundo escondido na matemática. A velocidade das ondas eletromagnéticas não dependia da velocidade da fonte ou do observador. Ela era determinada por duas constantes fundamentais do vácuo: a permissividade elétrica e a permeabilidade magnética. Pense nestas constantes não como números secos, mas como a textura do próprio espaço vazio. O vácuo não é um nada passivo. É um meio com propriedades físicas, uma espécie de éter quântico que resiste à mudança. A permissividade dita quão difícil é criar um campo elétrico no vácuo. A permeabilidade dita quão difícil é criar um campo magnético. A luz, sendo uma dança oscilante entre estes dois campos, tem de lutar contra esta resistência intrínseca do espaço. O vácuo tem uma espessura, uma densidade metafórica que a luz deve atravessar. A velocidade da luz, esse número sagrado que chamamos de c, é simplesmente a medida de quão rápido o tecido da realidade permite que a informação se propague antes que a resistência do vácuo a freie. É como tentar correr dentro de uma piscina com água até o pescoço. Não importa quão fortes sejam as suas pernas, a água impõe um limite à sua velocidade. O espaço vazio é a água. A luz é o corredor. E 300 mil quilômetros por segundo é o quão rápido conseguimos nos mover através deste melaço cósmico. Mas as implicações desta lentidão vão muito além de meros atrasos na comunicação. A velocidade finita da luz é o que dá estrutura ao universo. Se a luz fosse instantânea, se a velocidade fosse infinita, a causalidade entraria em colapso. Imagine um universo onde tudo acontece ao mesmo tempo. A causa e o efeito seriam indistinguíveis. Você veria a estrela explodir no exato momento em que ela explode, não importando a distância. A gravidade, que também viaja à velocidade da luz, puxaria instantaneamente. Todas as interações seriam imediatas. O universo seria um clarão branco e ofuscante de informação simultânea. Um caos sem narrativa, onde o passado, o presente e o futuro se fundiriam num único ponto singular de existência. A lentidão da luz é o que permite que o tempo exista como uma sequência. Ela separa os eventos. Ela cria a distinção entre o aqui e o lá, entre o agora e o então. É a velocidade da luz que impede que tudo aconteça de uma vez só. Ela é o regente que mantém a orquestra cósmica no ritmo, garantindo que o som do trovão venha depois do relâmpago, garantindo que a consequência siga a ação. Contudo, esta proteção tem um custo terrível: o isolamento. Cada estrela que vemos no céu noturno é um fóssil. Quando olhamos para a grande nebulosa de Órion, não estamos vendo o berçário estelar como ele é hoje. Estamos vendo-o como era durante o declínio do Império Romano. Quando o telescópio espacial James Webb perscruta o campo profundo, capturando a luz avermelhada de galáxias primordiais, ele está olhando para fantasmas de uma época anterior à formação da Terra. O universo observável é um museu de história natural, em escala macroscópica. Nós nunca vemos o presente.
Estamos perpetuamente presos numa bolha de atraso temporal, condenados a interagir apenas com o passado. Essa latência cósmica torna-se excruciante quando consideramos a exploração física ou a comunicação interestelar. Se quiséssemos ter uma conversa com uma colônia em Marte, haveria um atraso de minutos. Irritante, mas administrável. Mas uma conversa com a estrela mais próxima, Próxima Centauri, exigiria 4 anos para a nossa voz chegar lá e mais 4 anos para a resposta voltar. Uma simples troca de olá levaria quase uma década. Gerações nasceriam e morreriam durante uma troca diplomática com uma civilização em outro braço da galáxia. A velocidade da luz transforma o diálogo interestelar em arqueologia. E isso é apenas dentro da nossa vizinhança local. O universo é vasto e está se expandindo. E aqui encontramos a ironia suprema, a piada cruel da cosmologia. O espaço entre as galáxias está se esticando. Para galáxias muito distantes, o espaço se expande tão rapidamente que a luz que elas emitem, apesar de viajar a 300 mil quilômetros por segundo, nunca nos alcançará. Elas estão a recuar mais rápido do que a luz consegue avançar, como um corredor numa esteira rolante que se move para trás a uma velocidade vertiginosa. Existe um horizonte cósmico, uma borda além da qual a luz luta em vão contra a expansão do espaço. A luz dessas regiões está efetivamente parada ou recuando em relação a nós. Há vastas regiões do universo, civilizações inteiras, histórias épicas de criação e destruição, que estão para sempre cortadas do nosso conhecimento. Não por falta de tempo, mas porque a luz é demasiado lenta para vencer a expansão do palco onde ela corre. Somos prisioneiros numa ilha de luz cada vez menor, cercados por um oceano escuro que se alarga a cada segundo. Para um fóton, no entanto, a história é diferente. A teoria da relatividade especial de Einstein nos diz que o tempo diminui à medida que nos aproximamos da velocidade da luz. No limite, a velocidade da luz, o tempo para. Se você pudesse montar num fóton que partiu daquela civilização moribunda em Andrômeda, a sua experiência seria bizarra e divina. No momento em que você é emitido e no momento em que você é absorvido pelo telescópio na Terra, para você, passaria 0 tempo. A viagem de 2,5 milhões de anos seria instantânea. O nascimento e a morte do fóton são simultâneos. Para a luz, o universo não tem tamanho nem duração. O emissor e o receptor estão se tocando. É apenas para nós, observadores feitos de matéria pesada e lenta, presos abaixo desse limite de velocidade, que o abismo existe. O espaço e o tempo são o preço que pagamos por termos massa. A massa é o que nos ancora no tempo, arrastando-nos através dos segundos e das horas, enquanto a luz, sem massa e livre, ignora o tempo completamente. Nós vivemos na lentidão. A nossa consciência, os nossos pensamentos, os impulsos elétricos nos nossos neurônios, tudo opera a velocidades que são frações risíveis de c. Nós somos criaturas de baixa velocidade tentando compreender um universo de alta velocidade. Mas descobrimos que mesmo a alta velocidade máxima é insuficiente para conectar as ilhas de matéria no arquipélago cósmico. Voltemos ao sinal de Andrômeda. Imagine agora que não somos nós que recebemos o sinal, mas sim nós que o enviamos. Imagine que a humanidade, diante de uma catástrofe solar, daqui a milhões de anos, decide enviar a sua enciclopédia galáctica para as estrelas. Nós codificamos Shakespeare, a teoria geral da relatividade, a estrutura do DNA e as sinfonias de Beethoven. Nós lançamos a mensagem. E então, esperamos.
Nós esperamos sabendo que a resposta, se vier, chegará a um planeta que já não nos abriga. A lentidão da luz dita que qualquer legado que deixarmos para o cosmos é uma mensagem numa garrafa lançada num oceano sem fim. Não há garantia de que alguém a encontre. E se a encontrarem, a mão que escreveu a mensagem já terá desaparecido. A velocidade da luz impõe uma solidão existencial profunda. Ela garante que cada civilização seja uma ilha temporal, isolada pelas muralhas invisíveis da distância e do atraso. Mas talvez haja beleza nesta lentidão. Se a luz fosse instantânea, o céu noturno seria uma parede branca de brilho infinito, incinerando-nos com a energia de todas as estrelas do universo, chegando ao mesmo tempo. A lentidão da luz, a sua fadiga ao cruzar o cosmos, é o que permite que o céu seja escuro. É o que permite que a noite exista. O paradoxo de Olbers, a pergunta de por que o céu é escuro à noite, se o universo é infinito e cheio de estrelas, é resolvido em parte pela idade finita do universo e, em parte, pela velocidade finita da luz. A luz de estrelas distantes simplesmente ainda não chegou aqui, ou foi esticada pela expansão até se tornar invisível. A escuridão entre as estrelas é a sombra projetada pela lentidão da luz. Nós olhamos para essa escuridão e sentimos medo, mas deveríamos sentir gratidão. A lentidão da luz é o escudo que nos protege da fúria total do Big Bang e de toda a energia subsequente. Ela nos dá um bolsão de silêncio e frio, onde a vida pode evoluir sem ser bombardeada instantaneamente por cada evento cataclísmico no cosmos. No entanto, a frustração permanece. Nós, como espécie, somos obcecados pela velocidade. Construímos carros mais rápidos, aviões supersônicos, foguetes que rasgam o céu. A nossa internet conecta continentes em milissegundos. Nós abolimos a distância na superfície do nosso pequeno planeta. Mas assim que levantamos os olhos para o espaço profundo, batemos de frente com o muro intransponível de C. A ficção científica tenta enganar-nos com propulsores de dobra, hiperespaço e buracos de minhoca, mecanismos mágicos para contornar a tirania da luz. Nós inventamos essas histórias porque a realidade é demasiado dolorosa para aceitar. Estamos presos. A menos que a nossa compreensão da física esteja fundamentalmente errada, nunca haverá um império galáctico ao estilo de Star Wars, porque governar um império onde as notícias de uma rebelião na fronteira levam 10.000 anos para chegar à capital é impossível. A coesão social, política e biológica se desfaz nas escalas de tempo impostas pela velocidade da luz. A velocidade da luz fragmenta o universo em bolsões de causalidade locais. Andrômeda tem o seu agora. A Via Láctea tem o seu agora. E esses dois agoras nunca podem se encontrar verdadeiramente. Eles podem apenas acenar um para o outro através do abismo do tempo, vendo sempre o passado do outro, nunca o presente. Considere a natureza da gravidade e dos buracos negros sob esta ótica. No horizonte de eventos de um buraco negro, a velocidade de escape é igual à velocidade da luz. Isso significa que nem mesmo a luz, o corredor mais rápido do universo, consegue subir a encosta íngreme da curvatura do espaço-tempo ali. O buraco negro é o triunfo final da gravidade sobre a luz. É o lugar onde a lentidão da luz se torna fatal. Se a luz fosse infinitamente rápida, os buracos negros não seriam negros. A informação poderia escapar. Mas porque a luz tem um limite, a escuridão pode vencer. O horizonte de eventos é a linha na areia, onde a velocidade da luz admite a derrota. E o que dizer da própria estrutura da matéria? A famosa equação EMC2 nos diz que a massa é apenas energia condensada.
amarrada pela constante c ao quadrado. A velocidade da luz não é apenas uma velocidade de viagem, é o fator de conversão entre a matéria e a energia. É o código, fonte da existência material. A razão pela qual a luz é lenta na escala cósmica pode estar ligada à própria estabilidade da matéria. Se C fosse diferente, as estrelas não brilhariam da mesma forma. A química seria irreconhecível e a vida, como a conhecemos, seria impossível. A lentidão que lamentamos é a mesma constante que permite que os nossos átomos permaneçam coesos. Estamos, portanto, diante de uma dualidade. A velocidade da luz é rápida o suficiente para construir a matéria e a energia que nos compõem, mas tragicamente lenta para satisfazer o nosso desejo de explorar a casa onde vivemos. É uma velocidade perfeitamente ajustada para a escala atômica e humana, mas pateticamente inadequada para a escala galáctica. Imagine de novo o sinal de Andrômeda, chegando agora aos nossos radiotelescópios. Os computadores traduzem os binários em imagens, sons, conceitos. Vemos os rostos dos alienígenas, vemos as suas cidades de cristal sob a luz de sóis duplos. Ouvimos o lamento final de sua espécie. Sentimos uma conexão profunda, uma empatia que atravessa o vazio. Choramos por eles, mas a nossa dor é estéril. Não podemos salvá-los, não podemos consolá-los, não podemos nem sequer dizer-lhes que ouvimos a sua mensagem. A resposta levaria outros 2,5 milhões de anos. Quando a nossa resposta chegasse a términos, a estrela deles já teria esfriado há muito tempo. O planeta seria uma rocha gelada, orbitando um cadáver estelar. A comunicação é uma ilusão criada pela proximidade. Na escala real do universo, estamos todos a falar sozinhos, gritando para o vazio, esperando que, num futuro inimaginável, alguém tropece nos nossos ecos e saiba que, por um breve e cintilante momento, nós estivemos aqui. A luz é o mensageiro, mas é um mensageiro velho e cansado, que chega sempre com notícias de um mundo que já não existe. Então, por que a velocidade da luz é surpreendentemente lenta? Porque o universo é uma máquina de história, não uma máquina de presença. Ele é projetado para preservar o passado em camadas de luz que viajam para sempre, mas não para conectar o presente. A lentidão da luz é o que torna o universo vasto. Se pudéssemos atravessá-lo instantaneamente, ele seria pequeno. A distância é medida em tempo, e o tempo que a luz leva é a medida da nossa solidão. Enquanto olhamos para os confins do espaço, devemos aceitar esta verdade humilhante. Não somos mestres do universo. Somos arqueólogos do céu, escavando fótons antigos, tentando reconstruir a história de um cosmos que está sempre fugindo de nós. A luz é a nossa única ferramenta, e ela é falha, limitada e agonizantemente lenta. Mas é tudo o que temos, e na sua lentidão, ela carrega a beleza melancólica de todas as coisas que já foram e que nunca mais serão. Será que a própria estrutura do espaço-tempo esconde uma maneira de contornar este limite? Ou estamos condenados a observar as estrelas apenas como memórias distantes, inacessíveis e intocáveis? Sob o manto gélido de uma noite parisiense, em 1676, o mundo ainda dormia sob a ilusão do imediato. Nos corredores de pedra do Observatório de Paris, onde o cheiro de pergaminho antigo se misturava ao frio do inverno, o astrônomo dinamarquês Ole Rømer não olhava para as estrelas em busca de poesia, mas em busca de ordem. Ele buscava a precisão de um relógio cósmico, uma engrenagem divina que tic-taqueasse sem falhas acima do caos da existência humana. O objeto de sua obsessão era Júpiter, o gigante gasoso que reinava soberano na escuridão, e seu cortejo de luas dançantes. Especificamente Io,
a lua mais interna, um mundo torturado por vulcões que Rømer via apenas como um ponto de luz minúsculo desaparecendo ritmicamente atrás da sombra colossal de seu pai planetário. Para a mente do século XVII, o universo era uma máquina perfeita. Se Deus havia criado os céus, então os movimentos celestes deveriam ser absolutos, previsíveis até o último segundo. A crença predominante, sustentada por gigantes intelectuais como René Descartes e Johannes Kepler, era que a luz viajava instantaneamente. Acreditava-se que, quando uma vela era acesa, sua luminosidade preenchia a sala no exato momento da ignição, sem atraso, sem viagem, como se a luz fosse uma propriedade estática do espaço e não uma entidade em movimento. Se a luz tivesse velocidade infinita, veríamos os eventos celestes no exato instante em que ocorrem, independentemente da distância. Mas Io recusava-se a cooperar. Rømer, debruçado sobre suas tabelas de efemérides cobertas de tinta e frustração, notou um padrão perturbador. O relógio de Júpiter estava quebrado, quando a Terra, em sua órbita anual ao redor do Sol, se aproximava de Júpiter. Os eclipses de Io aconteciam mais cedo do que o previsto. Eram pontuais, apressados, mas quando a Terra se afastava, navegando para o lado oposto do sistema solar, os eclipses atrasavam. O atraso acumulava-se, minuto após minuto, até chegar a uma discrepância gritante, uma falha inaceitável na mecânica celeste. A maioria dos astrônomos da época teria culpado as lentes, o frio ou até mesmo a própria competência. Mas Rømer teve a audácia de questionar a natureza da realidade. E se o relógio de Júpiter estivesse funcionando perfeitamente? E se o atraso não fosse uma falha da Lua, mas uma demora na chegada da mensagem? Imagine um mensageiro correndo através de um campo de batalha. Se você caminha em direção a ele, recebe a carta mais cedo. Se você recua, ele precisa correr mais para alcançá-lo. Rømer percebeu que a luz era esse mensageiro. Ela não era um espírito onipresente, mas um viajante cansado, obrigado a cruzar o abismo negro entre os mundos. Ao calcular a diferença de tempo, baseada na posição da Terra, Rømer tocou o intocável. Ele deduziu que a luz levava cerca de 22 minutos para cruzar o diâmetro da órbita da Terra. Pela primeira vez na história da consciência humana, a luz foi destronada de sua divindade instantânea e acorrentada às leis da física. Ela tinha uma velocidade. Ela precisava de tempo para existir de um ponto a outro. Essa revelação foi um terremoto silencioso. Se a luz demorava tempo para viajar, então olhar para o céu não era olhar para o presente, era olhar para o passado. O Júpiter que Rømer via na ocular de seu telescópio não era o Júpiter daquele instante, mas um fantasma, uma imagem transportada através do vazio, envelhecida pelos minutos que levou para atravessar o éter. A humanidade, subitamente, percebeu que estava presa em uma bolha de atraso perpétuo, vendo o universo não como ele é, mas como ele foi. No entanto, saber que a luz viaja é uma coisa. Entender o que está viajando é outra, inteiramente diferente. Durante quase 2 séculos após a morte de Rømer, a natureza desse mensageiro permaneceu envolta em névoa. Seria a luz uma chuva de partículas, como propôs Newton, balas microscópicas disparadas por uma fonte? Ou seria uma onda, uma perturbação em algum meio invisível, como o som viajando pelo ar ou ondulações em um lago tranquilo? A resposta surgiria não de telescópios apontados para o infinito, mas de bobinas de cobre e ímãs em laboratórios vitorianos enfumaçados. Entramos agora na era do vapor e da indústria, meados do século XIX.
onde um escocês de intelecto formidável, James Clerk Maxwell, estava prestes a realizar a maior unificação da história da física. Antes de Maxwell, a eletricidade e o magnetismo eram vistos como curiosidades separadas, forças distintas que ocasionalmente flertavam uma com a outra. Um raio no céu era eletricidade. A agulha de uma bússola apontando para o norte era magnetismo. Michael Faraday, o grande experimentalista, já havia mostrado que um campo magnético, em movimento, poderia induzir uma corrente elétrica, sugerindo uma ligação profunda, um parentesco oculto entre essas forças. Mas faltava a linguagem matemática para descrever essa dança. Maxwell, trabalhando à luz de gás em sua mesa desordenada, começou a tecer as equações que hoje levam seu nome. Ele traduziu a intuição física de Faraday para a precisão implacável do cálculo. Ele descreveu como cargas elétricas criam campos, como correntes criam magnetismo e, crucialmente, como um campo elétrico variável cria um campo magnético, e vice-versa. Foi então que a mágica aconteceu nos números. Maxwell percebeu que essa interação criava um ciclo de autoalimentação. Um campo elétrico oscilante gera um campo magnético oscilante, que por sua vez gera um campo elétrico, e assim por diante. Essa perturbação mútua não ficava parada, ela se propagava, ela se movia. Maxwell havia descoberto no papel a existência de ondas eletromagnéticas. Mas a verdadeira epifania, o momento que arrepia a espinha de qualquer físico que refaz esses cálculos, veio quando ele tentou determinar a velocidade dessa onda teórica. A velocidade dessa onda não dependia da força da fonte ou da cor da luz. Ela dependia de duas constantes fundamentais da natureza, números que pareciam pertencer apenas ao reino da estática, ocultos nas propriedades do vácuo. A primeira era a permissividade elétrica do espaço livre. Pense nela como a resistência que o próprio tecido do universo oferece à formação de um campo elétrico. É como a rigidez de uma corda de violão. Quanto mais rígida, mais difícil de puxar. A segunda era a permeabilidade magnética do espaço livre. Esta é a medida de quão disposto o vácuo está a aceitar um campo magnético, semelhante à densidade da corda de violão. Maxwell combinou esses dois números obscuros, derivados de experimentos com capacitores e bobinas, em uma fórmula simples. 1 dividido pela raiz quadrada do produto dessas duas constantes. Era uma operação puramente matemática, nascida de medições de laboratório que nada tinham a ver com astronomia ou ótica. Quando ele calculou o resultado, o número que emergiu das equações foi aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. O silêncio na sala de Maxwell deve ter sido ensurdecedor. O número não era aleatório. Era, dentro da margem de erro experimental da época, exatamente a mesma velocidade que Rømer havia medido para a luz séculos antes, observando as luas de Júpiter. A conclusão era inevitável, avassaladora e bela. A luz não era apenas um projétil brilhante. A luz era uma onda eletromagnética. A luz era a vibração visível do próprio campo eletromagnético que permeia todo o espaço. Isso mudou tudo. A velocidade da luz deixou de ser apenas uma medida empírica, um número que calhamos de observar, para se tornar uma propriedade intrínseca do espaço-tempo. A velocidade da luz é determinada pela própria resistência do vácuo a ser magnetizado e eletrificado. O universo tem uma textura, uma viscosidade eletromagnética, e é essa textura que dita o quão rápido a informação pode se mover. Imagine o universo como um vasto oceano. A velocidade das ondas nesse oceano não é decidida pelo vento
ou pelo barco que passa, mas pela densidade e profundidade da própria água. Da mesma forma, a luz viaja a 300 mil quilômetros por segundo, não porque escolheu essa velocidade, mas porque o vácuo não permite que ela vá mais rápido. As constantes de permissividade e permeabilidade são as grades da prisão, os parâmetros de fábrica do nosso cosmos. Maxwell unificou a luz, a eletricidade e o magnetismo em um único espectro glorioso. Mas ao fazer isso, ele inadvertidamente lançou a fundação para uma crise ainda maior. Se a luz é uma onda, ela deve viajar através de algo, certo? Ondas do mar viajam na água, ondas sonoras viajam no ar. A intuição vitoriana exigia um meio, uma substância fantasmagórica, que preenchesse o vazio do espaço para que a luz pudesse ondular. Eles chamaram isso de éter luminífero. Acreditava-se que esse éter era o referencial absoluto do universo, um fluido imóvel e invisível, através do qual planetas e estrelas navegavam. Se isso fosse verdade, a velocidade da luz deveria mudar, dependendo de como nos movemos através desse éter, assim como a velocidade do som muda se você corre a favor ou contra o vento. Foi essa busca pelo éter, essa tentativa desesperada de encontrar o meio mecânico para a onda de Maxwell, que levaria a física ao seu ponto de ruptura no início do século XX. A luz, agora entendida como uma onda eletromagnética, presa a uma velocidade constante definida pelas propriedades do vácuo, estava prestes a colidir violentamente com as noções clássicas de espaço e tempo. A descoberta de que a velocidade da luz é finita foi o primeiro golpe na nossa arrogância. O universo não é instantâneo. Ele tem latência. Ele tem um atraso embutido. Quando olhamos para a nossa própria mão, a vemos como ela era nanosegundos atrás. Quando olhamos para o Sol, o vemos como ele era 8 minutos atrás. Estamos perpetuamente isolados do agora universal. O presente é uma experiência local, uma ilha solitária no fluxo do tempo. Mas por que essa velocidade específica? Por que 300 mil quilômetros por segundo? Para uma formiga, isso é infinito. Para um fóton, é a única realidade. Mas para o universo, em escala cósmica, como veremos, essa velocidade é excruciantemente, tragicamente lenta. É lenta o suficiente para transformar viagens interestelares em sonhos geracionais. É lenta o suficiente para que galáxias inteiras se desconectem causalmente umas das outras à medida que o espaço se expande. A unificação de Maxwell nos deu a estrutura, a maquinaria matemática da luz. Mas ela não explicou o porquê da limitação. Ela nos mostrou que a luz é uma prisioneira das constantes do vácuo, mas não nos disse por que as constantes têm esses valores. À medida que o século XIX se encerrava, a humanidade segurava duas peças de um quebra-cabeça que não pareciam encaixar. De um lado, a mecânica de Newton, onde as velocidades se somam e o tempo é absoluto. Do outro, o eletromagnetismo de Maxwell, onde a velocidade da luz é uma constante inabalável, indiferente ao movimento da fonte ou do observador. Algo teria que ceder. Ou as equações de Maxwell estavam incompletas, ou a nossa compreensão fundamental de tempo e espaço estava errada. A luz, com sua velocidade finita e constante, estava sentada no centro dessa contradição, zombando silenciosamente das nossas certezas, esperando que um jovem funcionário de patentes em Berna olhasse pela janela e imaginasse como seria correr ao lado de um raio de luz. Mas antes de chegarmos à revolução de Einstein, precisamos entender a profundidade do que significa essa velocidade ser finita. Não é apenas um número em um velocímetro.
é a velocidade da causalidade. É a velocidade máxima na qual um evento no universo pode influenciar outro. Se o Sol desaparecesse agora, a Terra continuaria a orbitar o nada por 8 minutos. A gravidade, assim como a luz, obedece a esse limite. A informação, a notícia da morte da estrela, não pode viajar mais rápido que a luz. Isso transforma o universo observável em uma série de cones de luz, esferas de influência isoladas. O que Hermer viu nas luas de Júpiter não foi apenas um atraso óptico, foi a revelação da estrutura causal do cosmos. Ele viu a granularidade do tempo. Ele viu que o universo não é um todo rígido e interconectado instantaneamente, mas uma teia elástica onde cada puxão, cada sinal, cada imagem deve rastejar através do tecido do espaço-tempo, limitado pela resistência do próprio vácuo que Maxwell quantificou. A luz é lenta, porque o espaço é pesado. O vácuo não é vazio. Ele é cheio de campos, cheio de regras, cheio de resistência. E é contra essa resistência que a luz luta, definindo o ritmo de toda a realidade. E assim, com a luz desmistificada de divindade para a onda e de onda para a constante universal, estamos à beira do abismo. A ilusão do instante foi quebrada. O palco está montado para a maior reviravolta da narrativa científica. Se a velocidade da luz é a lei suprema, o que acontece com o tempo quando tentamos quebrá-la? Se a luz não pode mudar sua velocidade para se adequar a nós, seremos nós, e o nosso tempo, que teremos que mudar para nos adequarmos a ela. Imagine as ruas de paralelepípedos de Berna, na Suíça, no ano de 1905. O vapor das indústrias mistura-se com a neblina da manhã, e bondes elétricos cortam a cidade como artérias de metal e faísca. Dentro de um escritório de patentes, cercado por pilhas de documentos burocráticos sobre a sincronização de relógios para estações de trem, um jovem funcionário de terceira classe olha pela janela. Seu nome é Albert Einstein, e ele está prestes a destruir a intuição humana sobre o tempo. Ele imagina uma cena simples, quase infantil. Ele se vê correndo atrás de um raio de luz. Se ele pudesse correr rápido o suficiente, se pudesse igualar a velocidade desse raio, o que ele veria? A onda de luz congelaria no espaço, oscilando sem sair do lugar? Para a física clássica de Isaac Newton, isso deveria ser possível. Para o universo que conhecíamos, a velocidade era apenas uma questão de esforço. Mas as equações do eletromagnetismo de Maxwell sussurravam uma verdade diferente e perturbadora. Elas diziam que a luz não pode parar. Ela não tem repouso. Não importa quão rápido você corra, a luz sempre se afastará de você exatamente na mesma velocidade. Foi aqui que a realidade se fraturou. Einstein percebeu que, para a velocidade da luz permanecer constante para todos os observadores, algo mais fundamental precisava ceder. O espaço e o tempo, antes considerados palcos imutáveis e rígidos, onde o drama do universo se desenrolava, revelaram-se flexíveis. Eram como um tecido elástico, capaz de se esticar e contrair. Mas a verdadeira revolução não foi sobre relógios andando mais devagar ou réguas encolhendo. Foi uma revelação sobre a própria natureza da conexão entre os eventos. Descobrimos que a velocidade da luz, esse número sagrado que chamamos de C, tem um nome enganoso. Chamá-la de velocidade da luz é como chamar a velocidade do som de velocidade do trovão. A luz é apenas o mensageiro mais famoso, a partícula sem massa que viaja na velocidade máxima permitida. Mas o limite em si não é sobre a luz. É o limite da causalidade. Imagine o universo como uma vasta rede de dominós tridimensionais. Se você derruba um dominó aqui, ele precisa atingir o próximo para transmitir a queda.
Essa propagação não é instantânea. Existe uma taxa de atualização fundamental, uma velocidade máxima, na qual um ponto do cosmos pode influenciar seu vizinho. Essa velocidade é c. Se o Sol desaparecesse agora, neste exato instante, a Terra continuaria a orbitar o nada por 8 minutos e 20 segundos. Continuaríamos a ver a luz de uma estrela fantasma e sentiríamos sua gravidade, pois a notícia de sua morte, a informação gravitacional e visual, ainda estaria viajando pelo vazio. A gravidade e a luz obedecem a esse limite de velocidade, porque nada, absolutamente nada que carregue informação, pode viajar mais rápido do que a causalidade permite. O universo não é um todo simultâneo. O agora é uma ilusão local. O que existe é uma colcha de retalhos de tempos diferentes, costurados pela velocidade finita com que a informação se propaga. Para visualizar essa ditadura da causalidade, devemos olhar para a geometria do próprio destino, o cone de luz. Imagine um único ponto no espaço-tempo, um evento, digamos, o estalar dos seus dedos. A partir desse ponto, a luz se expande em todas as direções como uma esfera crescente. Se desenharmos o tempo como a dimensão vertical, essa esfera em expansão forma um cone voltado para cima, para o futuro. Tudo o que estiver dentro desse cone pode ser afetado pelo estalar dos seus dedos. É o seu futuro acessível. Da mesma forma, existe um cone voltado para baixo, vindo do passado, contendo todos os eventos que poderiam ter influenciado você até este momento. Mas aqui reside o terror e a beleza da relatividade especial. Existe uma vasta região fora desses cones, uma zona proibida chamada de o além, ou outros lugares. Eventos que ocorrem nessa região estão tão distantes no espaço e tão próximos no tempo que nem a luz poderia conectar vocês. Para esses eventos, não existe uma ordem definida de antes ou depois. Para um observador viajando em uma direção, o evento A acontece antes do evento B. Para outro observador, em outra velocidade, B acontece antes de A, e ambos estão corretos. Nessa terra de ninguém fora do cone de luz, a simultaneidade morre. Mas a causalidade sobrevive, protegida rigidamente pelas paredes do cone. A razão pela qual a velocidade da luz parece lenta na escala cósmica, levando anos para chegar às estrelas vizinhas e bilhões de anos para atravessar galáxias, é justamente para preservar a sanidade da história. Se fosse possível viajar mais rápido que a luz, você poderia sair do seu cone de luz. Você poderia ultrapassar a própria informação da sua partida. Se você pudesse viajar mais rápido que c, a matemática da relatividade mostra que você poderia manobrar através do espaço-tempo de tal forma que retornaria antes de ter partido. Você poderia enviar um telegrama para o passado. O efeito precederia a causa. A bala atingiria o alvo antes de o gatilho ser puxado. O copo de vidro se estilhaçaria no chão antes de cair da mesa. O universo proíbe isso com uma rigidez tirânica. À medida que um objeto com massa se aproxima dessa velocidade limite, sua inércia aumenta exponencialmente. A energia necessária para empurrá-lo um pouco mais rápido cresce rumo ao infinito. O tecido do espaço-tempo resiste, torna-se pesado, denso, intransponível. É como se a própria realidade conspirasse para impedir que você viole a ordem dos eventos. A energia infinita necessária para atingir a velocidade da luz é a barreira de segurança da existência. Ela garante que o passado permaneça imutável e que o futuro seja uma consequência, não um precursor. Portanto, a lentidão da luz é o preço que pagamos pela existência de uma história coerente. Se a velocidade da luz fosse infinita, como Newton acreditava,
todas as interações aconteceriam instantaneamente. O universo queimaria sua energia em um único flash de tempo zero. Tudo aconteceria ao mesmo tempo. Não haveria distinção entre ontem e amanhã. A entropia seria instantânea. A complexidade, a vida, a evolução, o pensamento, tudo isso requer intervalos, requer o atraso, requer que a causa viaje pacientemente até o efeito. Vivemos no eco desse atraso. Cada vez que olhamos para o céu noturno, não vemos o universo como ele é, mas como ele foi. Somos arqueólogos da luz, escavando fótons antigos que cruzaram o abismo para nos contar a história de estrelas que talvez já tenham morrido. Estamos presos em nossa própria bolha de causalidade, isolados das vastas regiões do universo que estão se afastando de nós mais rápido do que a luz pode nos alcançar, devido à expansão do espaço. Mas essa prisão é também o nosso abrigo. O cone de luz é o muro que separa a ordem do caos paradoxal. Ele define o que é real para nós. Einstein nos ensinou que não vivemos em um universo de objetos, mas em um universo de eventos. E a distância entre esses eventos não é medida apenas em quilômetros, mas em segundos. A velocidade da luz é o fator de conversão entre essas duas moedas, a taxa de câmbio entre o espaço e o tempo. E essa taxa é fixa, inegociável. No entanto, há lugares onde essa estrutura é testada até o limite. Lugares onde a gravidade é tão intensa que o próprio cone de luz tomba, onde o futuro não aponta mais para o amanhã, mas aponta para uma singularidade geométrica, onde o espaço cai mais rápido do que a luz consegue subir. Se a relatividade especial é a lei que governa a velocidade da causalidade em um palco plano, o que acontece quando o palco desaba sob o próprio peso? O que acontece quando a ditadura da causalidade encontra o monstro da gravidade? Imagine um escriba da dinastia Song, no ano de 1054, debruçado sobre um pergaminho de seda sob o céu de julho. Seus olhos se erguem e encontram um intruso no firmamento. Uma estrela convidada que brilha com tal ferocidade que desafia a própria luz do dia, visível mesmo quando o sol está a pino. Ele registra o nascimento de uma nova divindade celeste, um presságio de mudança e renovação para o império. O escriba acredita estar testemunhando o presente, um evento que se desenrola naquele exato instante, diante de sua mortalidade frágil. Ele estava errado. O que ele via não era um nascimento, mas um grito de agonia fantasmagórico. A estrela que explodiu, criando o que hoje chamamos de nebulosa do caranguejo, havia, na verdade, morrido 6.500 anos antes de o pincel do escriba tocar o papel. Durante todo o tempo em que as grandes pirâmides foram erguidas, enquanto impérios ascendiam e caíam na Mesopotâmia, e enquanto a humanidade aprendia a forjar o ferro, a luz daquela catástrofe viajava silenciosamente pelo vazio frio. Aquele brilho no céu não era a realidade. Era um cartão postal atrasado, enviado por um remetente que já havia deixado de existir milênios antes de a mensagem ser entregue. Esta é a ilusão fundamental da nossa existência visual. Quando olhamos para o céu, não estamos olhando para o universo. Estamos entrando em um vasto e silencioso museu. A lentidão da luz, essa velocidade que nos parece instantânea na escala humana, mas que se arrasta como um glaciar na escala cósmica, transforma o céu noturno em uma máquina do tempo. Não há agora no espaço profundo. O conceito de simultaneidade, a ideia de que o que acontece aqui e o que acontece em Andrômeda compartilham o mesmo momento presente, é uma ficção criada por nossos cérebros limitados. O universo que vemos é um mosaico de épocas passadas,
uma colagem arqueológica onde cada ponto de luz representa uma camada diferente de sedimentos temporais. Considere a nossa própria estrela, o Sol. Se ele fosse subitamente extinto, se sua fornalha nuclear cessasse e sua gravidade se dissolvesse no nada, nós permaneceríamos na mais completa ignorância durante 8 minutos e 20 segundos. Continuaríamos a sentir seu calor na pele e a admirar sua luz dourada. A Terra continuaria a orbitar um fantasma, girando ao redor de um centro de gravidade que não existe mais, obediente a uma curvatura do espaço que já se desfez, mas cuja notícia ainda não viajou até nós. Estamos perpetuamente atrasados para o nosso próprio destino. À medida que estendemos o olhar para além do sistema solar, esse atraso se transforma em um abismo intransponível. A estrela Próxima Centauri que você vê hoje é a versão dela de 4 anos atrás. Sirius, a joia do Cão Maior, é uma memória de 8 anos. Quando olhamos para as Pleiades, estamos vendo a luz que partiu quando Galileu apontava seu telescópio para Júpiter pela primeira vez. Mas a verdadeira tragédia e a beleza melancólica desta latência revela-se quando observamos as grandes estruturas do cosmos. A famosa imagem dos pilares da criação, capturada pelo telescópio espacial Hubble, mostra majestosas colunas de gás e poeira onde novas estrelas estão sendo forjadas. No entanto, evidências sugerem que uma supernova próxima já explodiu e a onda de choque resultante provavelmente destruiu essas estruturas há 6.000 anos. Os pilares já não existem. Foram varridos, dispersos no esquecimento. Mas a luz da sua destruição ainda está a caminho. Para nós, observadores presos na Terra, os pilares permanecem intactos, belos e serenos, fantasmas luminosos que continuarão a assombrar nossos telescópios por mais 1 milênio antes que a imagem da sua ruína finalmente nos alcance. O céu é, portanto, um cemitério repleto de lápides ilusórias que ainda parecem vivas. Essa desconexão temporal cria o que chamamos de cone de luz passado, a nossa fatia pessoal de realidade acessível. Imagine-se no centro de uma vasta esfera de vidro escuro. Você só pode ver o que está na superfície dessa esfera, ou dentro dela. Tudo o que está fora permanece oculto não apenas pela distância, mas pelo tempo. A luz é o mensageiro, e o mensageiro tem uma velocidade limite. Se o universo tem uma idade finita, então há um limite absoluto para o quão longe podemos ver. Não podemos ver nada cuja luz tenha levado mais tempo para chegar até nós do que a idade atual do universo. Este limite é o horizonte cosmológico, é a borda do nosso mundo observável. Imagine que você está em um navio no meio de um oceano infinito, envolto em um nevoeiro denso. O nevoeiro representa o tempo. Você pode ver clarear até uma certa distância, digamos 5 quilômetros. Além disso, o oceano continua. Certamente existem outras ilhas, tempestades e navios. Mas para você, eles não existem. Eles estão causalmente desconectados da sua realidade. No cosmos, esse horizonte está a cerca de 46 bilhões de anos-luz de distância. Pode parecer paradoxal que o horizonte esteja a 46 bilhões de anos-luz se o universo tem apenas 13,8 bilhões de anos. Como a luz poderia ter viajado tal distância? Aqui, a trama se complica com a expansão do próprio palco. O espaço entre nós e as galáxias distantes esticou-se enquanto a luz viajava. A luz é como uma formiga caminhando sobre um elástico que está sendo esticado. A formiga caminha a uma velocidade constante, mas o chão sob seus pés se expande, carregando-a para trás, mesmo enquanto ela avança. A luz que nos atinge hoje de galáxias primordiais
percorreu uma distância colossal, muito maior do que a idade do universo multiplicada pela velocidade da luz, porque o próprio abismo cresceu durante a jornada. Este horizonte não é uma parede física, mas uma parede de informação. Além dele, existem galáxias cuja luz, emitida neste exato momento, jamais nos alcançará. O espaço entre nós e elas está se expandindo tão rapidamente que os fótons estão tentando correr contra uma esteira rolante que se move mais rápido do que eles. Eles estão retrocedendo, arrastados para a escuridão eterna pela expansão do espaço. Essas regiões do universo estão perdidas para nós para sempre. Estão sendo desconectadas da nossa história, saindo do nosso horizonte como navios que navegam para além da curvatura da Terra, para nunca mais serem vistos. E o que vemos quando olhamos o mais longe possível, roçando a borda desse horizonte? Não vemos o vazio, vemos o fogo. Ao olharmos para as profundezas extremas do espaço, estamos olhando para as profundezas extremas do tempo. Se olharmos longe o suficiente, vemos o universo como era antes de existirem estrelas, antes das galáxias, antes mesmo de a escuridão ser transparente. Chegamos a uma época, cerca de 380 mil anos após o Big Bang, onde o universo inteiro era um plasma incandescente, uma sopa densa e quente, de partículas, onde a luz estava aprisionada, ricocheteando incessantemente como uma bola em uma máquina de pinball cósmica. Essa barreira de fogo é a radiação cósmica de fundo. É a parede final do nosso museu. Não podemos ver além dela, porque antes desse momento, o universo era opaco. É a fotografia mais antiga que temos, o brilho residual da criação, agora resfriado e esticado pela expansão até se tornar invisíveis micro-ondas. É a cortina de fundo que pende atrás de todas as estrelas e galáxias, o limite último da nossa visão retrospectiva. Assim, a velocidade finita da luz nos condena a uma solidão peculiar. Somos prisioneiros do presente, cercados por imagens do passado, incapazes de tocar ou ver o verdadeiro estado do cosmos agora. Vivemos em uma bolha de causalidade que encolhe em relação ao todo, à medida que a expansão acelera e empurra mais e mais do universo para além do nosso horizonte de eventos visuais. Cada vez que um astrônomo descobre uma galáxia nos confins do universo observável, ele não está descobrindo um novo lugar. Está desenterrando um fóssil. Ele vê uma galáxia bebê, brilhando com a luz furiosa de estrelas azuis recém-nascidas. Mas na realidade do agora, inobservável, essa galáxia já é velha. Suas estrelas azuis morreram há bilhões de anos. Talvez civilizações inteiras tenham ascendido e desaparecido em seus braços espirais. E nós, presos na lentidão da luz, só receberemos a notícia de seu nascimento quando suas cinzas já estiverem frias. A finitude da velocidade da luz não é apenas um número em uma equação ou um limite de tráfego cósmico. É o arquiteto da nossa ignorância e o curador da nossa história. Ela garante que tudo o que vemos é uma memória. O céu noturno não é um teto sobre nossas cabeças, mas um álbum de fotografias tridimensionais, onde cada página vira em uma velocidade diferente. E se essa latência é o que nos permite ver a história do universo desenrolada diante de nós, ela também impõe uma questão inquietante sobre a natureza da realidade. Se tudo o que percebemos é o passado, se o presente do universo distante está permanentemente fora de nosso alcance, será que podemos dizer que compartilhamos o mesmo universo? Ou será que cada observador está trancado em sua própria esfera temporal, condenado a ver apenas os ecos do que foi, nunca o que é,
navegando sozinho em um mar de fantasmas, onde a única verdade acessível é aquela que já deixou de ser verdadeira? O ano é 1929 e o ar rarefeito no topo do Monte Wilson, na Califórnia, carrega um silêncio que precede uma tempestade conceitual. Edwin Hubble, curvado sobre a ocular do telescópio Hooker, de 2,5 metros, observa a escuridão pontilhada de luz. Ele não está apenas olhando para estrelas. Ele está testemunhando o desmantelamento de uma certeza milenar. Até aquele momento, o universo era considerado um palco estático, uma caixa eterna onde o drama da matéria se desenrolava. Mas o que Hubble viu na luz desviada para o vermelho das galáxias distantes foi o sinal de uma fuga em massa. O universo não estava parado. Ele estava explodindo. Esta revelação nos traz ao paradoxo mais perturbador da nossa jornada. Estabelecemos com rigor inabalável que nada viaja mais rápido que a luz através do espaço. É a lei de Ferro, o limite de velocidade inscrito na própria geometria da realidade. No entanto, se olharmos profundamente para o abismo, para as galáxias mais remotas, situadas na orla do universo observável, encontramos monstros cósmicos que se afastam de nós a velocidades que humilham o fóton. Elas recuam a 2, 3, talvez 4 vezes a velocidade da luz. Como pode a natureza violar sua regra mais sagrada? A resposta reside na distinção sutil entre mover-se através do espaço e a expansão do próprio espaço. Imagine um vasto lençol de borracha estendendo-se infinitamente em todas as direções. Sobre este lençol, formigas caminham. As formigas são as galáxias, e elas têm um limite físico de quão rápido suas pernas podem levá-las sobre a borracha. Nenhuma formiga pode correr mais rápido que a luz. Mas agora, imagine que mãos invisíveis agarram as bordas do lençol e começam a esticá-lo violentamente. As formigas podem estar paradas em relação à borracha sob seus pés, mas a distância entre elas aumenta vertiginosamente. Se o lençol for esticado com rapidez suficiente, 2 formigas podem se afastar, uma da outra, a uma velocidade superior a que qualquer uma delas conseguiria correr. A relatividade geral de Einstein governa o movimento das formigas, mas ela não impõe limite algum à velocidade com que o próprio lençol pode ser esticado. O espaço não é uma coisa, não é um objeto material sujeito à inércia ou à massa. É o teatro onde a física acontece, e o teatro pode expandir-se tão rápido quanto desejar. Esta liberdade métrica cria uma fronteira aterrorizante, conhecida como esfera de Hubble. Qualquer coisa além desta fronteira imaginária está sendo arrastada para longe de nós pelo fluxo do espaço a uma velocidade superluminal. É como tentar nadar contra uma correnteza que flui mais rápido do que você pode remar. A luz emitida por essas galáxias tenta desesperadamente viajar em nossa direção, nadando contra a corrente do espaço em expansão. Mas o espaço entre nós e elas é criado mais rápido do que a luz consegue percorrê-lo. O fóton corre, mas o chão sob seus pés se alonga interminavelmente. O resultado é uma solidão cósmica progressiva. À medida que o tempo avança e a energia escura acelera essa expansão, mais e mais galáxias cruzam este horizonte de eventos cosmológicos. Elas passam de visíveis a invisíveis, desconectando-se causalmente da nossa realidade. Elas não deixam de existir, mas saem para sempre do nosso alcance comunicável. Estão sendo sequestradas pelo próprio vazio. Se uma civilização nessas galáxias distantes apontasse um laser em nossa direção hoje, a luz nunca nos alcançaria. A mensagem ficaria suspensa no vazio, viajando para sempre em um universo que cresce mais rápido do que a esperança de contato. Estamos, lenta e inevitavelmente, sendo isolados
em nossa própria ilha de matéria. Enquanto o macrocosmo nos apresenta uma velocidade que separa, o microcosmo nos oferece um mistério que parece conectar instantaneamente, desafiando a mesma lei de uma maneira totalmente diferente. Deixamos a vastidão fria do espaço intergaláctico e mergulhamos no reino subatômico, onde a intuição humana vai para morrer. Voltamos a Einstein, agora em 1935, passeando pelos jardins da Universidade de Princeton. Ele estava incomodado. A mecânica quântica, a teoria que descrevia o mundo das partículas, sugeria algo que ele chamava pejorativamente de ação fantasmagórica à distância. Juntamente com seus colegas Boris Podolsky e Nathan Rosen, ele formulou o paradoxo EPR, uma tentativa de provar que a teoria quântica estava incompleta, pois permitia algo que a relatividade proibia estritamente: a influência instantânea. O fenômeno é o entrelaçamento quântico. Imagine que criamos duas partículas subatômicas, digamos, 2 elétrons, a partir de uma mesma fonte energética. Devido à conservação do momento angular, suas propriedades estão intimamente ligadas. Se um gira para cima, o outro deve girar para baixo. Mas no mundo quântico, antes de medirmos, eles não têm uma definição. Ambos giram em todas as direções, simultaneamente, existindo numa nuvem de probabilidade. Agora, separamos esses gêmeos. Enviamos um para um laboratório em Paris e o outro para um laboratório na superfície de Marte. A distância é imensa. A luz levaria minutos para viajar entre eles. No entanto, no exato instante em que o físico em Paris mede o seu elétron e descobre que ele tem spin para cima, o elétron em Marte colapsa instantaneamente para o estado de spin para baixo. Não há intervalo, não há viagem, não há latência. É imediato. Como o elétron em Marte soube o que aconteceu em Paris. Se a informação viajou de um para o outro, ela teve que viajar infinitamente mais rápido que a luz, violando a causalidade e quebrando a espinha dorsal da física de Einstein. Parecia que o universo possuía uma linha direta secreta, um túnel por baixo do tecido da realidade que ignorava a geografia do espaço. Durante décadas, isso foi debatido como filosofia, até que o físico John Bell propôs uma maneira de testar se essas partículas tinham planos secretos ou se realmente se comunicavam instantaneamente. Os experimentos confirmaram o impossível. A conexão é real. O universo é não local. O que acontece aqui afeta o que acontece lá, sem que o tempo passe entre os dois eventos. Isso soa como a quebra definitiva da lei. Se podemos influenciar algo instantaneamente do outro lado da galáxia, por que a velocidade da luz ainda importa? Por que não construímos um telégrafo quântico para enviar mensagens instantâneas para Alpha Centauri? É aqui que a natureza revela sua genialidade burocrática, um mecanismo de censura tão elegante quanto frustrante. A chave está na aleatoriedade. Quando o cientista em Paris mede o elétron, ele não pode escolher o resultado. Ele não pode forçar o elétron a ser spin para cima, para significar o número 1, ou spin para baixo, para significar o número 0. O resultado é puramente aleatório, uma moeda lançada pelo próprio cosmos. Ele sabe que, se obtiver cima, seu colega em Marte obterá baixo, mas ele não controla o processo. Do ponto de vista do cientista em Marte, ele apenas mede seu elétron e vê baixo. Ele não tem como saber se o colega em Paris já fez a medição ou não, ou o que ele obteve, a menos que eles se comuniquem por meios tradicionais, limitados pela velocidade da luz, para comparar suas anotações. Imagine que cada um deles possui um livro mágico. As palavras aparecem nas páginas de Paris
no mesmo instante em que aparecem nas páginas de Marte. Mas as palavras são algarvias sem sentido, geradas aleatoriamente. Embora o texto seja perfeitamente correlacionado, se a página 10 em Paris diz caos, a página 10 em Marte diz ordem. Nenhuma informação útil, nenhuma mensagem humana, nenhum aviso de perigo pode ser transmitido através dessa ligação. A correlação existe, é instantânea e real, mas é muda. A natureza permite que a conexão exista, permite que o tecido da realidade vibre em uníssono através de anos-luz, mas proíbe estritamente que usemos essa vibração para violar a causalidade. A ordem de causa e efeito é preservada, não impedindo a conexão, mas destruindo a capacidade de controle sobre ela. É como se dois prisioneiros em celas, separadas, pudessem cavar um túnel que os conecta, mas o túnel estivesse cheio de um ruído ensurdecedor que impede qualquer conversa. Assim, temos dois extremos que moldam a nossa prisão cósmica. De um lado, a expansão do espaço, que carrega as galáxias para longe mais rápido que a luz, erguendo muros de silêncio através da distância crescente. Do outro, o entrelaçamento quântico, que zomba da distância, conectando o universo instantaneamente, mas que se recusa a carregar nossas vozes. A velocidade da luz permanece, portanto, não apenas como um limite de velocidade para objetos materiais, mas como a largura de banda máxima da realidade causal. Ela define o ritmo em que a história pode se desenrolar. O universo pode esticar-se mais rápido, e suas partes subjacentes podem estar misticamente unidas, mas a narrativa, a história de quem fez o que e quando, deve obedecer ao relógio do fóton. Essa proteção da causalidade sugere que a realidade é uma tapeçaria tecida com fios muito específicos. Se pudéssemos puxar o fio da comunicação instantânea, toda a imagem se desfaria. O passado se misturaria com o futuro, as consequências precederiam as causas, e a lógica da existência colapsaria em um pesadelo de paradoxos temporais. A lentidão da luz é, paradoxalmente, o que mantém o universo racional. Mas se a luz é o guardião da ordem, ela também é o carcereiro da nossa percepção. Estamos presos numa bolha de tempo, vendo apenas os fantasmas de estrelas que já morreram e incapazes de tocar o presente do cosmos distante. Somos viajantes num oceano escuro, onde as ondas de notícias viajam dolorosamente devagar e onde as correntes do espaço nos empurram para a solidão. E se essa limitação não for absoluta, e se a própria estrutura do espaço-tempo, que permite a expansão supraluminal, pudesse ser dobrada de outras maneiras? Se o espaço pode expandir-se mais rápido que a luz, poderia ele também ser contraído à nossa vontade, criando atalhos através da escuridão? A relatividade que nos aprisiona pode conter em suas equações a chave para a nossa fuga? Imagine uma catedral vasta, tão imensa que o som do órgão tocado no altar leva 100 anos para alcançar os fiéis sentados nos bancos de trás. Quando a música finalmente chega aos ouvidos da congregação, o organista já morreu, o instrumento apodreceu e a melodia pertence a uma era esquecida. Esta é a tragédia da nossa ambição galáctica. Sonhamos com impérios estelares, confederações unidas que abrangem a Via Láctea, inspirados pelas ficções de nossa juventude, onde naves cruzam o vazio como navios no oceano e ordens são transmitidas instantaneamente de um planeta capital para a fronteira. Mas a realidade do universo físico impõe uma barreira intransponível, não de tecnologia, mas de tempo. A velocidade da luz, que nos capítulos anteriores desmascaramos como sendo agonizantemente lenta em escalas cósmicas, revela-se agora,
não apenas como um limite de velocidade, mas como a grade de uma prisão. Vamos avançar o relógio da história humana. Deixamos para trás os conflitos terrestres e a luta pela energia do sistema solar. A humanidade, armada com motores de fusão e naves Arca, lança-se ao abismo interestelar. A primeira grande diáspora começa. Naves colossais, brilhando como novas estrelas, partem em direção à próxima Centauri, Wolf 1061, e aos planetas de Trappist-1. A euforia é palpável. Acreditamos estar a construir uma civilização unificada, uma extensão de Roma ou Londres, mas projetada nas estrelas. Contudo, assim que os motores cessam o seu rugido e as naves atingem a velocidade de cruzeiro, uma fração significativa da velocidade da luz, o silêncio começa a instalar-se. A primeira lição que estas colônias aprendem não é sobre a composição do solo alienígena ou a atmosfera de seus novos lares, mas sobre o isolamento absoluto. Considere um governador colonial no sistema de Alpha Centauri, a meros 4 anos-luz de distância. Uma crise eclode. Uma praga desconhecida ameaça a colônia, ou talvez uma falha catastrófica nos reatores de suporte à vida. O governador envia uma mensagem de socorro à Terra, um pedido urgente por dados médicos ou esquemas de engenharia. Ele pressiona o botão de envio. O sinal, viajando à velocidade máxima permitida pela estrutura do cosmos, leva 4 anos para atravessar o vazio. 4 anos de silêncio enquanto a praga se espalha. Na Terra, o sinal chega 4 anos depois de ter sido enviado. Os cientistas trabalham febrilmente, encontram uma cura e transmitem a solução de volta. Mais 4 anos se passam. Quando a resposta finalmente chega a Alpha Centauri, 8 anos transcorreram desde o pedido de socorro. A crise já terminou. Ou a colônia sobreviveu por conta própria, ou todos estão mortos. Não há diálogo possível. Não há coordenação em tempo real. A velocidade da luz transformou uma conversa urgente numa troca de cartas arqueológicas. Este atraso, esta latência insuperável, é o veneno que mata qualquer esperança de um império galáctico coeso. A história humana ensina-nos que a estabilidade de um império depende da velocidade da sua comunicação. O Império Romano estendia-se apenas até onde as suas estradas permitiam que as legiões marchassem e as ordens viajassem, antes que uma revolta se tornasse incontrolável. O Império Britânico dependia da velocidade dos navios e, mais tarde, do telégrafo. Mas na escala da galáxia, a luz é um mensageiro demasiado lento. Imagine tentar governar um território onde a notícia de uma rebelião leva 500 anos para chegar à capital. Quando o imperador recebe a notícia e envia a frota para restaurar a ordem, a rebelião já se tornou história antiga. Os rebeldes originais morreram de velhice. Os seus netos fundaram uma nova dinastia e a cultura do planeta mudou irrevogavelmente. A frota chega não para combater uma insurreição, mas para visitar uma civilização alienígena que mal se lembra de que um dia pertenceu a um império distante. A causalidade, amarrada à velocidade da luz, fragmenta a autoridade política. O universo é demasiado vasto para ser governado a partir de um trono central. O resultado inevitável desta física implacável é a fragmentação da humanidade. Cada sistema estelar colonizado torna-se, por necessidade, uma ilha autossuficiente. Não apenas politicamente, mas culturalmente e biologicamente. Sem a troca constante de ideias, moda, linguagem e arte que a comunicação instantânea permite, as culturas divergem rapidamente. Em apenas algumas gerações, o dialeto falado numa colônia em Epsilon Eridani torna-se ininteligível para os habitantes da Terra. Os rituais,
os deuses, os valores morais, tudo sofre uma mutação no isolamento do vácuo. A humanidade deixa de ser uma única espécie unida pelo destino e torna-se um arquipélago de espécies primas, separadas por oceanos de escuridão que nenhum barco pode cruzar rapidamente. A própria biologia começará a divergir. Em planetas com gravidade ligeiramente superior ou sob o brilho de sóis vermelhos, a seleção natural e a engenharia genética forçada pela necessidade criarão seres que, embora descendentes do Homo sapiens, serão estranhos uns aos outros. Se um viajante da Terra chegasse a uma dessas colônias, 1000 anos depois da fundação, não encontraria irmãos perdidos, mas sim extraterrestres, com quem compartilha apenas um código genético ancestral e lendas vagas sobre um berço azul distante. E há o horror profundo do atraso tecnológico. O conhecimento não flui como um rio, mas goteja como mel frio. Uma descoberta física revolucionária, feita na Terra, pode levar séculos para alcançar a periferia da esfera humana. Uma colônia pode regredir à barbárie tecnológica devido à falta de recursos, enquanto outra, isolada em seu próprio sistema, pode transcender a biologia e fundir-se com as máquinas. Quando finalmente se encontrarem, o desnível de poder será tão vasto que a comunicação será tão difícil quanto a de um humano com uma formiga. A velocidade da luz garante que nunca estaremos todos na mesma página do livro da história. A economia interestelar, outro pilar dos sonhos de ficção científica, desmorona sob o peso de seda wireless. O comércio exige que o valor das mercadorias justifique o custo e o tempo do transporte. Mas se uma nave leva 50 anos para viajar entre dois mercados, que mercadoria vale a pena? Ouro, diamantes, água. Tudo isso pode ser encontrado em qualquer sistema estelar local. Informação? A informação torna-se obsoleta antes de chegar ao destino. A única coisa que resta é a arte, a filosofia e a curiosidade biológica, trocadas não por lucro, mas por um desejo melancólico de saber que não estamos sós. O comércio interestelar não será feito de cargueiros pesados, mas de feixes de laser fracos, transportando poemas e equações, presentes lançados ao mar cósmico, na esperança de que alguém, em algum lugar, ainda tenha a capacidade de os decifrar. A prisão torna-se ainda mais claustrofóbica quando consideramos a expansão da esfera humana. À medida que nos afastamos, o cone de luz do nosso passado torna-se cada vez mais desconectado do presente das colônias. Chegamos a um ponto em que a própria simultaneidade deixa de fazer sentido. Perguntar o que está acontecendo agora na Terra para um colono na borda da galáxia é uma pergunta sem resposta física válida. O agora da Terra não existe para ele. Ele vive num fuso horário existencialmente separado. A realidade objetiva fragmenta-se em bolhas de causalidade local. Esta é a solidão do colono interestelar. Ele olha para o céu noturno e vê a estrela Sol, mas sabe que está a olhar para um fantasma. A luz que atinge a sua retina partiu quando o seu avô ainda era uma criança. As notícias que ele recebe da Terra, os vídeos, as músicas, são ecos de mortos. Ele pode enviar uma resposta, uma mensagem de amor ou de ódio para o planeta natal, mas sabe com certeza absoluta que ninguém que ele conhece estará vivo para recebê-la. Ele está a gritar para o passado. A velocidade da luz transforma cada ato de comunicação interestelar numa sessão espírita, uma conversa com fantasmas através do abismo do tempo. Mesmo a guerra, a mais violenta das interações humanas, torna-se absurda. Imagine lançar uma frota de invasão. A viagem leva 100 anos. Durante o trânsito, a tecnologia do planeta-alvo
avança 100 anos. A frota invasora chega obsoleta, tripulada pelos bisnetos dos soldados que partiram, lutando por uma causa que foi esquecida ou resolvida diplomaticamente séculos atrás. A agressão interestelar é logisticamente fútil. A velocidade da luz impõe uma paz forçada, não pela benevolência, mas pela impraticabilidade da violência projetada. Somos protegidos uns dos outros pela vastidão insondável que a luz demora tanto a percorrer. No entanto, há uma beleza trágica neste isolamento. Se a velocidade da luz fosse infinita, o universo seria pequeno. Tudo estaria conectado. Tudo seria homogêneo. Uma cultura dominante poderia varrer a galáxia num instante, impondo uma uniformidade sufocante. Mas a lentidão da luz atua como um conservante da diversidade. Ela permite que cada sistema estelar seja uma incubadora, um laboratório isolado, onde a vida e a cultura podem seguir caminhos selvagens e imprevisíveis, protegidos da interferência externa pelas muralhas do tempo. A galáxia humana não será um império monolítico de pedra e aço, mas um recife de coral disperso no oceano escuro. Cada pólipo, cada sistema solar, cresce sozinho, moldado pelas suas correntes locais, vibrante e único. A unidade é sacrificada em prol da variedade. A humanidade deixará de ser um substantivo singular e passará a ser um plural vasto e confuso. Mas à medida que olhamos para este futuro de ilhas solitárias, devemos confrontar uma verdade ainda mais sombria. Se a comunicação é tão difícil, se a sincronização é impossível, então o destino final de cada uma destas colônias é o esquecimento mútuo. Com o passar dos milênios, a memória da Terra desvanecer-se-á em mito. As coordenadas do planeta natal serão perdidas em arquivos corrompidos. As naves deixarão de vir. O silêncio tornar-se-á permanente. Cada civilização que plantarmos nas estrelas enfrentará o seu próprio grande filtro, sozinha. Se falharem, se destruírem em guerras nucleares ou colapsos ecológicos, ninguém virá salvá-las. Ninguém sequer ouvirá os seus gritos até que seja tarde demais. O universo ficará pontilhado de ruínas silenciosas, túmulos de civilizações que viveram e morreram na escuridão, sem nunca terem tocado a mão de outra. A velocidade da luz garante que, no fim, estamos todos sós no escuro, tateando as paredes da nossa cela cósmica, esperando por um sinal que, se vier, chegará trazido por um fóton cansado que viajou mais tempo do que a duração de nossos impérios. E assim, a humanidade espalha-se, não como uma chama conquistadora, mas como brasas moribundas lançadas ao vento, brilhando intensamente por um momento, antes de se afastarem tanto umas das outras que o calor de uma já não pode ser sentido pela outra. O universo não é hostil, ele é simplesmente vasto demais para se importar com a nossa necessidade de conexão. A velocidade da luz é a medida da nossa solidão. Mas se o espaço nos separa, o que dizer do tempo profundo que nos aguarda? À medida que as eras passam e as estrelas começam a esgotar o seu combustível, estas ilhas de civilização enfrentarão o derradeiro desafio. Não a distância entre elas, mas a distância até o fim de todas as coisas. Pois mesmo a luz, com toda a sua lentidão agonizante, acabará por não ter mais para onde ir. O que acontece quando o palco onde encenamos esta tragédia começa, ele mesmo, a dissolver-se? Ato 7. O presente eterno. Imagine uma criança estendendo a mão para apanhar uma maçã que cai de uma árvore. A cena parece contínua, uma coreografia perfeita de intenção e reação. Os olhos rastreiam o fruto vermelho, o cérebro calcula a trajetória e os músculos se contraem no momento exato. Para nós, criaturas biológicas presas na superfície de um planeta rochoso,
Isso acontece no agora. Sentimos que habitamos um presente universal, um momento síncrono que abrange desde a ponta dos nossos dedos até as galáxias mais distantes. Mas essa sensação é a mais convincente das ilusões. Se pudéssemos desacelerar a realidade até a escala dos nanosegundos, veríamos que a criança não está vendo a maçã onde ela está, mas onde ela estava há uma fração infinitesimal de tempo. O sinal nervoso que viaja do olho ao cérebro rasteja a velocidades químicas dolorosamente lentas. O próprio toque, a sensação da casca lisa contra a pele, é uma interação eletromagnética que não ocorre instantaneamente. O universo não é um filme transmitido ao vivo. É uma vasta coleção de cartas enviadas pelo correio, algumas chegando de uma sala ao lado, outras de cidades distantes e muitas de continentes esquecidos. A realidade é um mosaico de atrasos. E é precisamente aqui, neste atraso fundamental, que reside o segredo da nossa existência. Se a velocidade da luz fosse infinita, se a informação pudesse viajar instantaneamente de um ponto a outro do cosmos, a estrutura da realidade, tal como a conhecemos, entraria em colapso. A lentidão da luz não é uma falha no sistema ou um limite frustrante, imposto por um legislador cósmico caprichoso. É o escudo que protege a matéria da entropia instantânea. É a barreira que impede que tudo aconteça ao mesmo tempo. Considere a violência contida em um único átomo. As forças que mantêm o núcleo unido e os elétrons em suas órbitas probabilísticas dependem da troca de partículas mensageiras. Se a velocidade dessas trocas fosse infinita, as reações químicas que sustentam a vida seriam impossíveis. A química é, em essência, uma dança de elétrons, uma negociação de energia que requer tempo para se estabelecer. Em um universo de velocidade infinita, a causalidade seria esmagada sob o peso da simultaneidade. Não haveria o antes da causa e o depois do efeito. O fogo consumiria o combustível no mesmo instante da ignição. A evolução estelar, que cozinha lentamente os elementos pesados necessários para formar planetas e pessoas, seria acelerada até se tornar uma detonação instantânea. A luz, com sua velocidade finita de quase 300 mil quilômetros por segundo, atua como um regulador cósmico. Ela impõe uma viscosidade ao tempo. Ela obriga o universo a se desenrolar, a contar sua história página por página, em vez de despejar toda a tinta no papel de uma só vez. Essa viscosidade temporal permite que estruturas complexas se formem. Permite que uma estrela queime seu hidrogênio de forma estável por bilhões de anos, proporcionando uma janela de tempo longa o suficiente para que a biologia possa emergir da geologia, para que a matéria inanimada possa aprender a sentir. Nós existimos graças a essa demora. Somos os beneficiários da preguiça da luz. No entanto, essa proteção tem um preço. O custo da nossa estabilidade é o isolamento. Vivemos presos em uma bolha de causalidade, o nosso cone de luz pessoal. Tudo o que vemos, tudo o que tocamos, pertence irremediavelmente ao passado. Quando olhamos para o rosto de alguém que amamos, nunca vemos quem essa pessoa é no exato momento do olhar, mas quem ela era um nanosegundo atrás. A luz que reflete em seus olhos precisa atravessar o abismo do ar entre nós. Estamos condenados a estar sempre ligeiramente desincronizados com o resto da criação. Essa solidão se torna vertiginosa quando elevamos o olhar para a abóbada celeste. O céu noturno não é um teto, mas uma galeria profunda de fantasmas. A luz das estrelas é um eco visual, uma mensagem em uma garrafa lançada no oceano cósmico há eras. Quando contemplamos a grande nebulosa de Órion, não estamos vendo o berçário estelar como ele é hoje.
Estamos vendo a luz que partiu de lá quando o Império Romano estava em seu apogeu. Se Betelgeuse explodiu em uma supernova ontem, continuaremos a vê-la brilhar no ombro do caçador por mais 600 anos. A catástrofe já ocorreu, a estrela já está morta, mas a luz, em sua jornada paciente e imutável, ainda não nos trouxe a notícia fúnebre. Isso transforma a astronomia em arqueologia. Somos privilegiados, observadores da história profunda. Se a luz fosse instantânea, o céu noturno seria uma fotografia do presente. Veríamos o universo como ele é agora, mas perderíamos o acesso à sua infância. Porque a luz demora a chegar, podemos olhar para trás. Podemos apontar nossos instrumentos para o fundo escuro do espaço e ver galáxias como eram bilhões de anos atrás, quando eram jovens, violentas e azuis. Podemos ver a radiação cósmica de fundo, o brilho remanescente do próprio Big Bang, ainda viajando, ainda nos contando como tudo começou. A lentidão da luz transforma o espaço em um mapa do tempo. Quanto mais longe olhamos, mais fundo mergulhamos no passado. O universo observável é uma cebola de eras concêntricas, e nós estamos no centro, descascando camada por camada, olhando para trás, até o momento em que a luz se libertou da névoa primordial. Há uma melancolia sublime nessa arquitetura. Estamos presos no nosso presente local, incapazes de saber o que está acontecendo agora em Andrômeda ou nas bordas do universo visível. O agora universal é uma ficção, inacessível e irrelevante para a física. Mas em troca dessa ignorância, ganhamos a memória. O universo preserva sua própria história nos feixes de fótons que cruzam o vácuo. Nada é verdadeiramente perdido, apenas adiado. A imagem de um mundo sendo engolido por um buraco negro, o brilho do primeiro amanhecer de uma estrela, o cataclismo de galáxias colidindo, tudo isso está preservado em trânsito, voando através do vazio, esperando por um olho ou um sensor para ser finalmente testemunhado. Essa perspectiva altera a nossa compreensão do que significa estar vivo neste cosmos. Não somos apenas poeira de estrelas, contemplando estrelas. Somos o destino final de uma jornada épica. Pense no fóton que atinge sua retina quando você olha para Júpiter. Essa partícula de luz foi gerada no núcleo do Sol. Levou milhares de anos para migrar até a superfície solar. Viajou pelo espaço interplanetário, refletiu nas nuvens turbulentas do gigante gasoso e cruzou o abismo gelado para terminar sua existência, excitando uma célula no fundo do seu olho. Toda a sua jornada, toda a sua existência, através do vasto teatro do espaço, culmina no momento da sua percepção. A luz é o tecido conectivo da realidade, mas é um tecido elástico. Ela estica o tempo, permitindo que a causa preceda o efeito com uma margem de segurança. Ela garante que o universo seja compreensível, que haja uma lógica sequencial nos eventos. Sem esse limite de velocidade, o cosmos seria um ruído branco de eventos simultâneos, uma cacofonia onde nada poderia ser distinguido, onde nenhuma história poderia ser contada. Portanto, a velocidade da luz, esses 299.792.458 metros por segundo, não é apenas um número. É a constante que define a respiração do universo. É lenta o suficiente para nos dar tempo de viver, mas rápida o suficiente para nos trazer notícias das fronteiras da criação. Talvez devêssemos parar de lamentar as distâncias intransponíveis que essa velocidade impõe. Sim, ela nos tranca em nossos sistemas solares, tornando a viagem interestelar um sonho de gerações e a comunicação com outras civilizações um diálogo de séculos. Mas é essa mesma barreira
que permitiu que a complexidade florescesse no silêncio frio entre as estrelas. O universo é vasto e escuro, e a luz é sua mensageira lenta, mas fiel. Ela carrega a imagem do passado para o futuro, tecendo a tapeçaria da realidade, um fóton de cada vez. E nós, observadores conscientes, estamos na costa deste oceano de tempo, recolhendo as mensagens que chegam às nossas praias, tentando montar o quebra-cabeça de onde viemos. A cada vez que olhamos para o céu, estamos olhando para um álbum de memórias cósmicas, aberto diante de nós, graças à surpreendente, necessária e bela lentidão da luz. Somos prisioneiros do presente, mas é uma prisão com as janelas mais extraordinárias, voltadas não para o espaço, mas para o tempo. E enquanto a luz continuar sua jornada através do vazio, trazendo-nos ecos de eras mortas, a história do universo continuará a ser contada, não como um evento súbito, mas como uma longa e majestosa narrativa que ainda está sendo escrita no momento em que chega aos nossos olhos. Será que o universo criou esse limite de velocidade apenas para que pudesse, eventualmente, ver a si mesmo? Ou será que nós somos apenas um acidente feliz, despertando brevemente em um cosmos que leva o seu tempo, pacientemente, para revelar seus segredos?